Com um aumento de 80% dos casos de depressão e ansiedade, aumentos de casos da síndrome de burnout e violência doméstica, o isolamento social teve seu lado bom e o seu lado ruim. E no vídeo de hoje eu irei explicar sobre o isolamento social, as mudanças feitas, como também as consequências geradas por ele. Me chamo Marlon e no vídeo de hoje veremos os efeitos do isolamento social. O isolamento social consiste em um ato voluntário, como também involuntário, de manter-se o indivíduo isolado ao convívio com os outros ou com a sociedade. O isolamento social involuntário é feito geralmente por questões sanitárias, seja quando a pessoa se encontra infectada por um agente patológico infeccioso ou quando é necessário impedir a agravação de uma pandemia, tal como a atual pandemia do Covid-19. Já o isolamento social voluntário é quando a pessoa se afasta de um convívio social por diversas razões, como vontade própria, motivação religiosa, depressão e outras doenças psíquicas. Apesar de não parecer, o isolamento social traz consequências tanto para o indivíduo como para a sociedade. Antes da pandemia global, uma coisa normal era ir ao supermercado lotado fazer compras ou ver filmes, e essas atividades hoje em dia são até consideradas anormais e de risco, mas antes eram normais e na perspectiva de 2019, pensar que viveríamos em um mundo onde ter uma máscara no rosto e um vidrinho de álcool em gel no bolso era até coisa de louco, mas acabou se tornando normal. No começo do surto aqui no Brasil, que foi logo depois do Carnaval, foram implantadas medidas sanitárias e também medidas de isolamento social, principalmente nos grupos escolares, onde as aulas foram por EAD e houve muita gente formando nessa modalidade de ensino. Houve também o trabalho home office, mas quando a situação apresentou melhoras, o trabalho presencial voltou, mas com medidas sanitárias contra o Covid. Todas essas medidas sanitárias foram tomadas para evitar a curva do corona, já que o vírus contamina de forma exponencial devido ao simples fato da sua transmissão ser pelo ar, um dos tipos de transmissões mais perigosas para um patológico se ter. Com o tempo a curva se achatou e os casos começaram a cair aqui no Brasil, mas ainda a situação é preocupante. Como também pessoas e grupos sociais que não respeitaram a questão do isolamento social, e um dos casos mais notantes foi a eleição brasileira. No período eleitoral brasileiro, mesmo com o surto acontecendo, vimos que a cura do corona está na política mesmo. Bastou apenas uma eleição para o vírus sumir. De repente parece que o vírus entrou de férias para liberar aglomerações e contato físico. E não é de se espantar que depois do período eleitoral, os casos aumentem e as zonas que antes eram verdes passem a ser vermelhas. Tudo isso devido à imaturidade governamental. Ressalto antes de ir para o próximo tópico que o canal não tem viés político-ideológico, o canal só tem comprometimento com a razão e a verdade científica. A ideologia cabe a você escolher por qual lado vai se orientar e não a mim. As pessoas que antes estavam acostumadas com uma rotina de convívio social puderam sentir as consequências da interrupção repentina desta interação social e desse convívio social. A suspensão da prestação de serviços e fechamento de espaços de convivências, bem como a obrigatoriedade de ficar em casa, podem desencadear casos de ansiedade e depressão. Foi notado também queda de produtividade por parte de alunos, não só de escolas, como também de faculdades. E este quadro está relacionado à síndrome de burnout, que não só afetou alunos, como também os médicos foram os principais afetados. De forma resumida, a síndrome de burnout é um distúrbio psíquico relacionado à exaustão extrema relacionada ao trabalho. Sobre essa síndrome especificamente, foi dito que trabalhar em casa poderia agravar ela justamente pela falta do contato social, já que a socialização que um ambiente de trabalho gera, mesmo em um dia agitado, pode reduzir o estresse, coisa que não acontece em casa devido à ausência de interação social. Eu usei um ambiente de trabalho como exemplo, mas se usarmos a escola, o exemplo se aplicaria do mesmo jeito e funcionaria da mesma forma.
O isolamento social gerou prejuízos para o indivíduo, não só para ele, como também para a sociedade, saúde e economia. Para se ter uma noção, na atual pandemia do coronavírus, enquanto na economia houve a alta do dólar e a escassez de produtos, pôde-se notar também que, em paralelo, houve um aumento de 80% dos casos de depressão e ansiedade. Não apenas isso, como também houve um aumento de 32% dos casos de suicídio nesta atual pandemia. Chega a ser preocupante esses números, mas a situação ainda piora quando também o isolamento social impulsiona outras coisas, como foi o caso de violência doméstica, como também os casos de estupro no geral, que aumentaram durante o isolamento social. Não só estupro, como também casos de pedofilia foram um outro problema que aumentaram durante o cenário de pandemia. De fato, há uma segunda onda iminente, mas, com a vacina chegando, talvez nem ocorra de fato um grande agravamento. Mas enquanto a vacina não vem, não esqueça de usar sua máscara e sempre tomar cuidado. O vírus não tem alta letalidade, mas todo cuidado é pouco, ainda mais para evitar que o vírus chegue em grupos de risco. Além de cuidar da prevenção do vírus, cuide da sua saúde mental também. Caso queira desabafar, recomendo que ligue para o 188, como também procure um psicólogo. Caso você esteja passando por casos de violência doméstica, não hesite em discar 180. Se a situação envolver abuso sexual, disque 100. Este número atende exclusivamente casos como este e conta com a equipe especializada para lhe atender. Caso você saiba que alguém está passando por essas situações descritas, não hesite em ajudar e lembre-se, a pandemia não se trata só da prevenção do vírus, como também na prevenção de problemas maiores que ele.